Nas últimas semanas, o dólar voltou ao centro das atenções. Analistas discutindo possíveis intervenções do Banco Central, investidores reagindo a dados de inflação nos Estados Unidos, notícias de desaceleração econômica global e tensões geopolíticas que, como sempre, empurram a moeda americana para cima e para baixo com a facilidade de quem gira um volante. E como acontece em todo momento de instabilidade, o impacto disso não fica só nos jornais. Ele chega no bolso, no cotidiano e, principalmente, nas emoções. Cada alta repentina do dólar se transforma em uma sombra que assusta quem depende de importações, quem investe, quem planejou viajar, quem tem família lá fora, ou simplesmente quem vê o preço da comida, do combustível e dos produtos básicos mudar como se fosse uma bolsa de valores doméstica. Essas notícias recentes causaram um terremoto emocional silencioso em muita gente. Há quem acorde e já abra o celular para ver a cotação do dólar, como se o valor daquela moeda definisse o rumo do dia. Há quem tenha sentido medo ao ler que a moeda poderia atingir novos patamares. Outros sentiram frustração ao ver oportunidades de investimento escorrerem pelos dedos, porque o câmbio mudou de um dia para o outro. E há um grupo ainda maior que fica com aquela sensação de impotência. Como eu posso prosperar se tudo está ficando mais caro? Como planejar se a economia parece uma montanha-russa sem fim? É nesse momento que a ansiedade tenta assumir o controle, fazendo o emocional oscilar mais do que o próprio câmbio. Mas é justamente aí que entra o ponto central deste vídeo. Por trás de todos esses números, gráficos e previsões, existe uma dimensão espiritual que muita gente ignora. E é essa dimensão que determina a verdadeira estabilidade. Porque, ainda que o dólar pareça influenciar tudo, ele não pode influenciar o propósito de Deus na sua vida. A economia pode oscilar, mas a promessa não perde valor. E quando você começa a enxergar o cenário econômico com olhos espirituais, algo poderoso acontece. A preocupação dá lugar ao discernimento, o medo dá lugar à estratégia e o descontrole dá lugar à confiança. O versículo que ilumina esse momento é Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Esse texto não está prometendo que o dólar vai cair, nem que tudo ficará mais barato, nem que a economia vai sempre sorrir para você. Ele está dizendo algo mais profundo e mais forte. Deus não depende da economia para te sustentar. Ele não precisa que o câmbio esteja favorável para te abençoar. Ele não está limitado pelas condições do mercado. O Deus que multiplicou pães não precisa de estabilidade econômica para multiplicar oportunidades. Ele não se preocupa com cotação. Ele cria caminhos onde não existem. E é aqui que começa a virada espiritual. Quando você entende que a provisão vem de Deus e não de uma moeda estrangeira, a ansiedade perde força. A economia pode até influenciar o mundo, mas não pode dominar seu coração. Esse é o ponto onde a fé se encontra com a sabedoria financeira. Você age com estratégia, mas descansa com confiança. E esse equilíbrio transforma tudo. As notícias dessa semana mostraram que o dólar se movimenta por muitos fatores. Decisões políticas, conflitos internacionais, indicadores de emprego nos INCC, anúncios inesperados de grandes corporações. O mundo inteiro, em segundos, reage a qualquer palavra de um presidente ou de um presidente do Fed. Isso mostra que o dólar não é apenas uma moeda, é como um termômetro da instabilidade global. E assim como a temperatura pode subir rápido e descer de repente, o câmbio também. Por isso, quem tenta construir sua paz em cima da cotação vive como alguém tentando equilibrar uma casa sobre areia movediça. Mas existe um caminho muito mais sólido. Usar a espiritualidade como âncora emocional e a sabedoria prática como guia financeiro. Nos últimos dias, especialistas têm reforçado que momentos de alta do dólar podem trazer oportunidades escondidas. Para alguns investidores, isso significa revisitar estratégias, olhar para fundos dolarizados, reforçar aportes em ativos internacionais, proteger parte do patrimônio. Para outros, significa reduzir exposição, cortar gastos desnecessários e fortalecer reservas.
Em ambos os casos, o segredo não é agir movido pela emoção, mas pela clareza. E clareza verdadeira só nasce quando o espírito está alinhado. E aqui surge a metáfora moderna que traduz esse momento. O dólar é como uma maré, sobe e desce, mas você não precisa afundar com ela se souber onde está seu barco. Muitos se desesperam porque acham que estão num bote furado, mas quem caminha com Deus está num navio sólido. Você pode sentir o balanço das ondas, mas não será engolido por elas. A fé é esse casco firme que impede que o medo te afogue. Então, ao olhar para as notícias das últimas semanas, ao ver especialistas falando em riscos, ao sentir aquela tensão no ar sempre que a cotação dispara, respire fundo e traga sua mente de volta à verdade espiritual. Deus continua no controle mesmo quando o mercado parece descontrolado. Ele te guia, te protege e te capacita. Ele te dá sabedoria para não cometer erros por impulsividade. Ele te ensina a tomar decisões que não prejudicam seu futuro. Ele te mostra caminhos que os números não mostram. E aqui está a frase clímax deste roteiro. Quem coloca a esperança no dólar vive em instabilidade. Quem coloca a confiança em Deus vive em segurança. Essa é a diferença entre viver reagindo ao medo e viver guiado por propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários a frase: "Eu escolho confiar em Deus, não na cotação". Isso fortalece a comunidade e ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo conflito emocional. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso faz o vídeo alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever-se para acompanhar novos vídeos, onde fé, economia e sabedoria se encontram para transformar sua forma de viver, pensar e prosperar. O dólar pode até ser uma referência mundial. Pode influenciar preços, investimentos, mercados inteiros. Mas nunca poderá definir seu destino, porque o destino de quem confia em Deus não depende de uma moeda, depende de uma promessa. E promessa divina não sofre com alta, não desvaloriza, não perde força. Ela permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro está oscilando. E é nessa firmeza que você deve construir sua paz, suas decisões e sua prosperidade. Porque quem caminha com Deus não é abalado pelo câmbio, é guiado pelo propósito.